Reapresentação do Grêmio com Soares não treinando com o elenco, retornos importantes, mais desfalques, meninos sendo observados e reunião no departamento de futebol. Eu conto para vocês os detalhes de tudo isso depois da vinheta. Fala, gurizada, Eduardo Picão aqui, repórter aqui do canal do CCD para quem ainda não me conhece. Tudo bem com vocês? Vamos falar da reapresentação do Grêmio? Porque o Grêmio se reapresentou hoje depois da derrota para o Atlético Paranaense e, claro, uma derrota dolorosa porque o Grêmio, que tinha resultados ruins fora de casa, ligado a desempenhos ruins, ontem mostrou isso dentro da arena e começou a preocupar a situação dentro da tabela do Campeonato Brasileiro. Porque se o Grêmio brigava por um G4, uma classificação direta à Libertadores, ela começa a ficar ameaçada porque agora os seus concorrentes estão ganhando pontos, o Grêmio vem de uma sequência negativa e começou a apresentar desempenhos ruins de forma consecutiva. E isso tem preocupado o Renato e também toda a torcida, porque o Grêmio sabe que não tem um elenco para disputar um campeonato brasileiro inteiro sem passar por desajustes ou até de forma desequilibrada no campeonato, e ontem se mostrou muito disso. O Renato falou bastante sobre isso na coletiva, e claro, o dia da representação está totalmente ligado a esses desfalques que o Renato citou e até aos retornos que a gente pode ter aí durante a semana. A gente vai falar muito disso durante o vídeo, mas antes vamos falar dela. A mãe de todas as casas de apostas, a mãe de vocês, porque ela está sempre ajudando vocês, a KTO.com. Se tu ainda não é cadastrado na KTO, tu tá dando mole, Porque se tu vai ver aquele joguinho no final de semana, vai ver uma Premier League, vai ver uma La Liga, vai ver um Campeonato Brasileiro, Série A, Série B, ele fica muito mais divertido se tu fizer uma fezinha, der uma brincadinha lá na KTO, botando 1, 2, 3 pilinhos que tu tiver aí para colocar, para dar uma brincadinha, sempre é válido. Então tu vai lá na KTO, bota o código CCD20, e tu ganha 20% de bônus no teu primeiro depósito. Não tem como tu perder essa oportunidade, sem contar que a KTO tá sempre ali com umas promoçãozinhas legais, um joguinho legal, um jogo da seleção, um jogo mais pegadinho aí durante a semana, então não perde essa chance. Gente, seguinte, representação do Tricolor hoje, muita expectativa de quem poderia estar no campo, porque isso acarreta no jogo contra o São Paulo, e toda a expectativa criada para os retornos, porque o Renato reclamou muito dos desfalques. Ele chegou a citar que teve 5 desfalques no setor de volantes ali do meio campo, e isso prejudicou muito a montagem do time no jogo contra o Atlético. Então a reapresentação mostraria muito para a imprensa e também, logicamente, para os torcedores de como estaria o Grêmio no jogo contra o São Paulo no próximo sábado. E aí, a primeira notícia que a gente tem quando chega no CT é de que os atletas que jogaram a partida estariam na academia, fariam um trabalho dentro da academia, não chegariam no campo. Aí já fica um pouco mais complicado a gente entender como está a situação clínica de cada um. Mas antes disso, 2 informações chegaram. A primeira é de que Natan e Iturbe, a gente trouxe mais cedo no canal, estariam lesionados com lesão muscular grau 1 e 2, respectivamente. Então, grau 1 para o Natan e grau 2 pro Iturbe, então estão fora aí do próximo jogo. E a segunda notícia é de que Soares não treinou com o restante do elenco. Mas calma, não é lesão, não é nada. Ele só treinou separadamente, treinou de manhã, porque à tarde teria um compromisso pessoal, então não pôde comparecer no treino de representação da tarde, treinou turno inverso aí para conseguir comparecer no seu compromisso. E aí, conforme foi entrando os atletas para o campo para começar o treino de representação, que hoje era aberto só no aquecimento, a gente foi começando a perceber alguns nomes que estão voltando. A gente viu ali João Pedro Galvão treinando separado, a gente viu o Cuiabano treinando separado, são 2 jogadores que estão voltando do departamento médico. A gente viu o Eli treinando junto com o restante do elenco, pode ser um cara aí que vai aparecer nos próximos jogos, mas principalmente a gente pôde notar alguns meninos, e esses meninos indicam algumas coisas aí no time do Grêmio, tá? Porque a gente pôde observar a presença do Zé Guilherme, do Wesley Costa, isso porque o Reinaldo está suspenso e o Grêmio não tem o Cuiabano ainda. Apesar do Cuiabano ter começado a treinar no campo com bola e de chuteira, mas separado do restante do elenco, ele ainda não está à disposição e possivelmente não esteja no jogo contra o São Paulo lá no Morumbi. Então o Renato começa a preparar ali o Wesley Costa, começa a preparar o Zé Guilherme, para caso precise encorpar seu elenco nessa viagem em São Paulo. A mesma coisa serve para Igor Serrote, lateral direito. Mas por que o Igor Serrote?
Porque possivelmente o Renato não coloque um dos meninos no jogo como titular, na lateral esquerda. Então o Fábio deve ser o lateral esquerdo, com isso o Igor Serroch está sendo aproveitado na lateral direita, pelo menos nos treinamentos, tá? Outros dois jogadores que a gente não viu no campo, mas que devem estar à disposição. João Pedro, lateral direito, estava na academia. Normalmente, treino de reabilitação, o João Pedro vai para a academia, porque ele é um jogador que tem muitas lesões musculares. E o outro é Vidia Sante, que voltou da seleção, vai estar à disposição, mas também estava na academia. Uma coisa que chamou muito atenção no treinamento, a não ser todos esses pontos de desfalques, de time que pode ou não aparecer no sábado, foi uma conversa de Renato. Renato, antes de aparecer no campo, ele saiu da área do vestiário e foi em direção à sala do departamento de futebol do Grêmio, que fica virado ali para o lado do campo. Ele abriu ali a janelinha e ficou ali cerca de 15 minutos conversando com alguém que estava dentro do departamento de futebol, provavelmente algum membro, Luiz Wagner Vivian, o Antônio Brum ou algum outro membro do departamento de futebol. Então ele ficou ali com a cara conversando, vou deixar a imagem aqui para vocês. Ele ficou conversando por cerca de 15 minutos com o departamento de futebol. Ele entrava, ele saía, botava a cara, voltava e ficou ali por bastante tempo parecendo ter uma discussão com o departamento de futebol. A gente sabe que o Renato cobrou muito essa questão do elenco no último jogo e também foi muito cobrado pelo departamento de futebol e pela presidência no episódio do Grenal. Então essa conversa pode ter um tom em relação a esse tipo de cobrança, até uma cobrança do Renato em relação a alguma coisa, e quando o Renato faz isso na frente da imprensa é porque ele quer mostrar alguma coisa. Então, diante de todos esses fatos, de tudo isso que a gente teve no treinamento, do que a gente pôde acompanhar, a gente começa a poder montar um time para o próximo sábado. O Renato falou sobre Ferreirinha na coletiva, falou sobre os desfalques, falou sobre que foi muito difícil montar o time, falou que o time ia ficar ofensivo pela falta de peças, e aí a gente começa a posicionar algumas coisas, como por exemplo o retorno do zagueiro Rodrigo Eli, alguns outros pontos, e a gente começa a desenhar um time ou mais defensivo, ou apenas com uma reposição e mudanças de peças. Então vamos lá. Gabriel Grando no gol, né? Normal, aí sem mistério nenhum. João Pedro na lateral direita. Jeromel, Kahneman. E aí sim, o Fábio na lateral esquerda, entrando no lugar do Reinaldo, porque eu não acredito que o Renato, mesmo relacionando os meninos, coloque como titular. No meio campo, aí não tem muito mistério. Ele perdeu o Natan, mais um desfalque, então não vai jogar. Ele vai colocar o Vidia Sante, que está voltando. Vai colocar o PP e deve manter o Cristaldo no time. E aí, pela direita, ele coloca o Galdino, centraliza o Soares, e pela esquerda eu acredito que ele dê mais uma oportunidade para o Bessosi, porque ele gostou do Bessosi e falou que tirou o Bessosi por estar cansado no intervalo. Se não for esse time, ele deve voltar aos 3 zagueiros, porque ele reclamou bastante do time ter ficado muito ofensivo por falta de peças. Então, uma maneira de deixar o time mais defensivo sem as peças é colocando um zagueiro e tirando um jogador do meio campo, mas eu não acredito que ele vá fazer isso. Então, com poucas peças, o Renato vai de novo enfrentar um grande desafio contra o São Paulo. E lembrando, a situação da tabela não está boa, porque os adversários estão colando no Grêmio. Hoje o Grêmio está pertinho ali de até sair da zona de classificação da Libertadores. Não é nem sair do G4, é sair da zona de classificação da Libertadores. Então tem que ficar de olho nos adversários e tentar ganhar esse jogo do São Paulo lá no Morumbi. Feito, gurizada. Grande beijo para vocês. A gente se vê aí no canal ainda muito mais.